Olá pessoal, boa tarde. Começando uma live aqui, uma live especial. Hoje eu vou estar conversando aqui com o Dr. Dilton. Daqui a pouco ele já vai estar chegando aí. Dr. Dilton já chegando aí na área. Hoje a gente vai estar conversando, batendo um bate-papo aqui legal, tá certo? Então vocês que estão chegando aí, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito pedido por vocês. Então eu vou estar conversando aqui com o Dr. Dilton. Já vou até já fazer o convite aqui para ele. Já já ele aparece aí. Chegou. Fala, meu amigo Jeff. Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui uma forma boa aqui para apoiar esse telefone aqui. Como é que tá aí os atendimentos? Já voltaram ou estão sem atender? Voltamos não, estamos sem atender. Aqui em Irecê, o prefeito liberou, né, assim, para a gente estar voltando. Aqui não tem nenhum caso do vírus, então a gente está tomando todos os cuidados devidos, mas já voltamos ao atendimento. Aqui em Salvador a gente está parado, a gente decidiu lá na clínica suspender os atendimentos. Foi uma quarta-feira, tem uns 20 dias mais ou menos. E agora sim, continuamos com atendimentos de urgência e emergência, né? Então, por um exemplo, hoje eu fui no consultório fazer um atendimento de uma paciente que estava sentindo desconforto em um dente. Então, enfim, aí a gente tem que ir, vamos dizer assim, né? Faz Precisa, parte da né? nossa profissão, né? O paciente não pode ficar com dor, né? De forma alguma. Então eu fui, seguimos aí todos os padrões aí, vamos dizer, né? As exigências de biossegurança, né? Que em momentos como esses ficam mais aflorados, né? Com A gente certeza. tem, a gente tem lá na clínica um cuidado muito grande já com tudo isso. E nesses momentos redobra um pouco mais ainda, né? Então, tomamos cuidados com tudo aí que está ao nosso alcance, enfim, e fizemos o atendimento dela e concluímos aí com êxito, graças a Deus. Maravilha. Pessoal, Dr. Dilton, né, um grande amigo meu, conheci Dilton em Bauru, né, a gente fez especialização lá juntos em implante, ele é especialista em implantes dentários e é mestre em reabilitação oral, então é uma referência para mim, né, como profissional, como amigo também, então, assim, alguém que eu tenho como um referencial na odontologia. Então, por isso que eu convidei ele para estar nessa live, certo? Então, Dilton, os pacientes eles me perguntam muito, né, sobre a questão do sorriso, de um sorriso harmônico, de um sorriso perfeito, né? Existe esse sorriso perfeito? Você acha que tem como a gente chegar nesse sorriso perfeito? Jeff, eu vou te dizer assim, com toda certeza sim. Por que eu vou te responder dessa forma, né? Porque na realidade não existe assim um sorriso perfeito, né? Existem vários sorrisos perfeitos. Vários. Então, muitos pacientes, seja eles dentes naturais, facetas em resina composta, facetas em cerâmica, enfim, podem ser extremamente satisfeitos com seu sorriso e, de fato, ter um sorriso muito bonito. E, enfim, eu acho que a gente pode considerar um sorriso perfeito se a pessoa, né, o paciente, está satisfeito, enfim, se esteticamente está legal. Eu considero, pelo menos, um sorriso perfeito. Você falou algo importante aí. Então, não tem um sorriso, né? Porque, às vezes, o que acontece? Os pacientes chegam para a gente e falam, eu quero o sorriso daquela pessoa ali, idêntico àquela pessoa. Mas cada paciente, ele tem sua indicação, né? Ele tem sua forma de dente, ele tem sua coloração de dente ideal para sua cor de pele, sua forma de rosto, enfim.
Então, não existe esse sorriso padrão. Isso aí. Você colocou aí de uma forma bacana, né? Que de fato a gente recebe muitos pacientes, né? Quem está na clínica aí lidando com pacientes diariamente, a gente vê todos os tipos de anseio, vamos dizer assim, né? E tem pacientes que de fato quer o sorriso de uma determinada pessoa, seja uma atriz, enfim, uma pessoa famosa nele, né? Sendo que muitas vezes o padrão do sorriso desse artista, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar uma situação, né, de uma pessoa alta, grande, com o rosto mais quadrado, enfim, Uhum. né? E no seu sorriso também um dente mais quadrado, um dente grande, proporcional à sua face, obviamente. Não vai ficar bacana num paciente, às vezes, que tem um rosto com formato bem oval, né? Uma paciente pequena, né? Baixa, vamos dizer assim, talvez não fique legal, né? Então a gente sempre brinca, eu sempre falo isso com meus pacientes, meu sócio, o Medeiros, também gosta muito de falar isso. Na realidade, a gente sempre busca o seu melhor sorriso, né? Dentro daquele paciente, daquelas possibilidades, enfim, a gente vai indicar um tratamento para aquele paciente e chegar no Verdade. modo avião para não ficar Ô, sozinho Dilton, o que é que você acha sobre a questão do... aqui. Falhou aí? Falhou um pouquinho, repita, Jeff. Ah, pronto. É, como é que entra a questão do clareamento, né? O clareamento para você aí, né? No seu ponto de vista e da sua prática. Você sempre utiliza clareamento para todo tipo de paciente, antes dos laminados, antes de uma faceta de resina. Como é o seu processo aí com clareamento? Vamos lá, o que a gente faz aqui na nossa rotina, Jeff? E você com certeza vai concordar, né? Independente de qual tratamento que a gente vai indicar para um paciente, né? Como a gente estava falando aí, né? Já que o tema é estética, a gente vai falar muito de facetas de cerâmica e facetas de resina. Ótimo. Então, seja um ou o outro, o ideal, o bacana, é que o dente do próprio paciente tenha uma coloração legal, né? Se a gente for buscar, por exemplo, indicações para laminados cerâmicos, uma delas é alterações de cor. Dentro do possível, a gente vai, mesmo assim, mesmo o paciente tendo uma coloração desfavorável, tentar clarear, porque tanto na cerâmica quanto na resina, a cor do substrato do dente dele, a cor que está por trás, Uhum. pode, né, e normalmente interfere no Interfere total. resultado final do tratamento. Então, o paciente que nos procura, né, que quer aquele sorriso que a gente brinca hollywoodiano, né, bem branco, enfim. Se ele tem uma cor muito escura, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter que clarear antes, né, para poder dar esse sorriso bem branco como o paciente quer, né? Então a gente Lembrando, volta, então a gente volta àquela nossa história, né? Não existe nada padrão, tudo precisa ser avaliado, cada paciente vai ter uma indicação. sem dúvida nenhuma. Então, assim, claro, como eu disse, grandes alterações de cor é uma das indicações para os laminados. É possível um dente muito escurecido a gente deixar ele bem branquinho? Sim, é possível. Mas muitas vezes para isso a gente vai precisar fazer um desgaste maior do dente, né? Uhum. Que não é o que a gente busca. A gente busca exatamente o contrário, é preservar o máximo possível a estrutura dental, né? E é aí a nossa joia, né? O esmalte dentário. Então, para fazer essas lentes bem finas, né? Na realidade, as lentes de contato dental surgiu justamente com essa analogia com a lente de contato da oftalmologia, né? Por serem bem Sim, sim. finas. Então, se a gente faz essa lente bem fina e a cor do dente do paciente é muito escurecido, o resultado final não vai ser tão branco às vezes quanto o paciente, né? Sonha, vamos dizer assim. Certo. Com o clareamento, existe alguns pacientes que você vê que tem uma resistência ao clareamento dos dentes daquele paciente? Em geral, Jefferson, a gente tem resultados maravilhosos com clareamento, né?
São diversas dúvidas aí sobre clareamento em si, né? Que os pacientes chegam ao consultório. Dúvidas sobre sensibilidade, dúvidas sobre resultado, enfim. E aí eu vou aqui responder algumas, vamos dizer assim. Em relação à sensibilidade, hoje a gente tem diversas opções de agentes clareador, né? Na imensa maioria, os agentes, né, os produtos de boa qualidade, já tem, inclusive, dessensibilizante na própria composição. Então, assim, em geral, eu não tenho muito problema com sensibilidade com clareamento, né? Claro, a gente segue aqui um protocolo bem rígido, né? O paciente chega no consultório, a gente faz primeiro uma profilaxia, uma limpeza. Quando a gente vai iniciar a sessão, né, de clareamento dele, a gente faz antes uma sessão de dessensibilizante. Então, assim, a gente se cerca de todos os cuidados para que esse paciente não tenha esse desconforto, tá? E para os pacientes que são muito sensíveis, né, que já relatam as que fizeram e tiveram acessibilidade, enfim, a gente tem Sensibilidade grande. produtos, né, com a concentração menor que são muito tranquilos em relação à acessibilidade. Claro, por ter uma concentração menor, ele também responde mais devagar, né, ao clareamento. Mas, enfim, o importante é o resultado do dente branquinho com, vamos dizer assim, com conforto, né? Não adianta a gente colocar um gel muito forte, né? O paciente tem um dente branco e não está com sensibilidade. Não faz sentido, né? E em relação aos resultados, de uma forma geral, os resultados são maravilhosos. É um tratamento que tem uma previsibilidade muito grande. Boa, né? Óbvio que aí algumas questões interferem, né? Na minha prática clínica, eu vejo que pacientes com idade mais elevada, né? Pacientes de meia idade, ou às vezes um pouco mais velho. Uma resistência maior. Esses sim, né? Já tiveram aí, já sofreram com a pigmentação ao longo da vida, né? E essa pigmentação é mais difícil de remover. Então, são pacientes que, de uma forma geral, respondem, né? Menos ao clareamento do que pacientes mais jovens. Ótimo. A gente não tem como falar sobre sorriso perfeito, pelo menos aqui na minha prática e no meu dia a dia, sem citar as lentes de contato, sem entrar nesse assunto de lentes de contato, que é o que os pacientes mais me perguntam também. Então, eu quero já começar te perguntando sobre indicações, né? Como é o teu padrão de indicação para lente de contato? Sim, essa é uma pergunta, Gerson, que se a gente for buscar em artigos, em livros, enfim, existem algumas indicações clássicas aí, como alterações de cor, como eu já falei, alterações de forma, alterações de tamanho, enfim. Mas, na realidade, o que eu levo hoje é o seguinte: muitas vezes o paciente já procura com a ideia já formada na cabeça dele, né? Eu quero fazer o Eu tratamento de quero de lentes. qualquer jeito. Então, assim, eu vou sentar junto com esse paciente, fazer uma sequência de fotografias, né? Depois eu sento com ele na frente do computador e nós vamos avaliar. Tem pacientes que, de fato, são indicações de lentes de contato, que, na minha opinião, a grande indicação das lentes é quando a gente vai fazer grandes alterações, tanto de cor quanto de tamanho e formato, vamos dizer assim, né? Porém, quando eu chego com esse paciente para essa avaliação fotográfica, e muitas vezes o que a gente precisa fazer para ele chegar nesse sorriso harmônico, né? São pequenas alterações, muitas vezes acréscimos de resina composta vai muito bem para esse paciente, né? Então, é como você falou, não tem uma receita de bolo, não tem uma técnica melhor do que a outra, não tem um tratamento melhor do que o outro. Tem sim que ser estudado, né? Cada caso de forma individual. Então, paciente que às vezes chega lá no consultório, ele quer fazer as lentes, muitas vezes eu converso com ele para fazer acréscimos de resina, por um exemplo, porém ele fala, poxa, eu sou advogado, vou dar um exemplo, tomo 4, 5 café por dia, além de ser advogado e tomar muito café, eu adoro tomar vinho, então eu tomo vinho 2, 3 vezes por semana. Então, assim, esse é um paciente que tem uma dieta, vamos dizer assim, altamente pigmentada. Então, às vezes, de fato, a gente vai tender, né, as lentes de cerâmica, que já adiantando, né, por que eu falei isso? Porque a cerâmica ela tem alta estabilidade de cor.
Então, a cerâmica não vai mudar de cor, o nosso dente vai mudar de cor. A gente sabe que o nosso dente mancha, Ao longo, né? né? As resinas também vão manchar. Resinas de boa qualidade, com um excelente polimento, vão demorar um pouco mais. Resinas, às vezes, de uma qualidade inferior, que não foi feito com tanto cuidado, vão manchar com mais facilidade. Mas, de uma forma geral, a resina vai manchar, né? E a cerâmica, nesse ponto, vamos dizer assim, a cerâmica tem essa vantagem sobre a resina, entendeu? Então, assim, cada caso vai ser analisado, né? Individualmente, obviamente, para a gente chegar aí a um melhor planejamento, a um melhor plano de tratamento para um determinado paciente. Certo. É algo que os pacientes me perguntam muito aqui nas lives enfim, aqui na prática também diária, é sobre a questão do bruxismo, né? Paciente que tem bruxismo, geralmente você indica mais resina em questões de facetas, de lentes, enfim, ou você opta mais pela porcelana? Deixa eu fazer só uma observação aqui, Jeff. Para quem estiver nos assistindo aí, podem mandar mensagens, tá? Sim, sim. Se quiserem compartilhar essa live com alguém, algum amigo, algum colega dentista, enfim, algum amigo que tenha curiosidade sobre essas coisas aí de um sorriso, podem clicar nessa asa deltazinha que tem aqui embaixo, compartilhar, enviar mensagens, enfim, fiquem à vontade. O bate-papo aqui é descontraído Vamos mesmo. interagir, né? Bruxismo, Jefferson, ele não é uma contraindicação absoluta para nenhum tratamento, seja implante, seja prótese, enfim, nenhum tratamento, seja resina, enfim. Desde que a gente controle esse bruxismo, né? Então, existem vários estudos, vários artigos científicos que mostram que o paciente, quando ele range os dentes, né, à noite, involuntário, ele faz uma força 3 vezes maior do que a força normal da mastigação. Então, essa força ela é deletéria a qualquer coisa que você coloque, ao esmalte dentário, à cerâmica, à resina, a qualquer coisa, né? Mas se você trata esse bruxismo, trata não, eu vou reformular talvez essa minha afirmação, porque bruxismo em si é um impulso Não que tem vem um do sistema tratamento nervoso central, então não definitivo. tem tratamento. Mas quando você coloca, por exemplo, uma placa oclusal, né, uma placa estabilizadora oclusal lisa, como é preconizado, você pode fazer qualquer tratamento nesse paciente, porque o seu trabalho e os dentes do paciente vão estar protegidos. Então, assim, não tem um ou melhor do que outro para pacientes com bruxismo. A gente primeiro precisa entender o bruxismo dele, fazer uma placa ou algo do tipo para proteger os dentes dele, e desde então a gente pode fazer qualquer tratamento. Outro ponto importante, desde que a gente faça esse tratamento e deixe a mordida do paciente ajustada e balanceada, né? Porque a gente sabe que um desajuste oclusal pode exacerbar, né, essa força aí do apertamento, enfim. Então, isso é importante também da gente falar, né? Então, se você faz uma resina, tem pacientes que falam, poxa, a resina quebra com muita facilidade. Na maioria das vezes, o ajuste oclusal, ele não foi bem feito. Não está correto. E por isso quebra com facilidade. Com certeza. Quando a gente faz essas resinas, né, que o ajuste está bacana, o ajuste tanto em máxima intercuspidação, né, quanto com os movimentos, né, de lateralidade e protrusão, essa resina ela dura assim muito tempo, ela tem uma longevidade bacana. Então, a gente pode falar para vocês que estão assistindo aí, né, o que o Dr. Dilton está dizendo, que não existe contraindicação de um tratamento para o bruxismo, né? Nós vamos fazer desde que a mordida esteja bem ajustada, desde que esse bruxismo ele esteja controlado, né? Então, nós não vamos ter este problema de contraindicar a lente de contato, por exemplo, para o paciente que tenha bruxismo. É algo que vocês perguntam bastante. Eu tenho diversos pacientes, né, que já chegaram no meu consultório com desgastes acentuados, vamos dizer assim, Sim, né, sim. dos dentes por conta de bruxismo, e a gente fez um trabalho reabilitador, né, e instalado placa, enfim, controles, né, revisões regularmente no consultório, enfim, tratamentos que têm, vamos dizer, seus 4, 5, 6 anos, né, que é mais ou menos aí o tempo que eu regressei de Bauru, né, enfim, então, desde que controlado, a gente pode fazer tranquilamente. Inclusive,
Jefferson, como, por exemplo, você citou, né? A gente fez nossa especialização de implantes juntos. Aqui vai uma outra observação. Há um tempo atrás, os pacientes que tinham bruxismo, por um exemplo, era indicado quando, por exemplo, você instala 2 implantes um do lado do outro, 2 ou 3 implantes, era indicado fazer as próteses unidas, Sim, porque sim. tinha um conceito antigo de que isso ia ajudar, né, na distribuição da força no Poxa. implante por estar unido. Uhum. Porém, hoje não é mais o preconizado. Na realidade, sempre que possível, a gente preconiza fazer eles individualizado, dente a dente. Por Uhum. quê? Porque se de um lado você, de fato, distribui um pouco melhor as forças na mastigação, por outro, você dificulta o paciente higienizar, porque ele tem que usar aquele fio dentalzinho por debaixo. Então, Passa aqui. assim, chegou-se à conclusão de que é muito mais interessante você deixar o fio passando livremente como, vamos dizer assim, dente, para ele poder higienizar, enfim, trazer longevidade desse trabalho, do que você pensar em unir por uma questão de bruxismo, né? De Bruxismo, como eu disse, mecânica, você né? vai fazer uma placa, enfim, e etc. Interessante. Perguntaram aqui, Gerson, se atenua o efeito, né? Se a placa, pelo que eu estou entendendo, se a placa atenua o efeito. Um dos professores lá da faculdade onde eu fiz o meu mestrado, a linha de pesquisa dele é DTM, é disfunção temporomandibular. E ele tem uma revistinha bem interessante que ele fez há muito tempo, que traz aí alguns fatores de risco para DTM, enfim, algumas coisas bem interessantes sobre o assunto. E apesar do impulso, vamos dizer assim, nervoso vir para ele apertar, ou seja, ele vai continuar apertando, como a gente falou, ele vai apertar com intensidade menor, porque a Uhum. placa ela tem uma espessura, o ideal é que essa placa tenha pelo menos de 1 a 2 milímetros na região posterior, né, de espessura, e como ele fica, vamos dizer, com a boca um pouco aberta, promove um relaxamento da musculatura, tem vários trabalhos que mostram isso. Então, assim, não vai parar de apertar, mas vai atenuar, sim. Pronto. Eu quero te falar aqui, tem uma pessoa perguntando aqui. Vivo mordendo e dormindo. Já faço uso da placa, mas ainda dói e desgasta. Existem casos de bruxismo que a gente tem que associar alguns tratamentos. A placa em si só, ela não consegue resolver. Você tem alguma experiência, a questão do Botox, auxiliando nesse tratamento de bruxismo? Bom, assim, respondendo aqui, vou falar um pouco sobre né, o relato dela e depois eu respondo sua pergunta, Gerson. Assim, a gente precisa avaliar qual é a placa que essa paciente está usando, né? E Também, se com ela não certeza. tem nenhum outro fator de risco, como eu disse, para DTM, né? Para disfunção temporomandibular. Então, assim, a gente sabe que perda de dentes é um fator de risco, Uhum. mordida aberta é um fator de risco, dentes mal posicionados é um fator de risco. Enfim, então tem uma série de quesitos, vamos dizer assim, que a gente tem que avaliar, assim como avaliar a placa dela, para a gente saber se de fato a placa dela está adequada ou se ela não tem um outro fator de risco, né? Por um exemplo, tem uma paciente aqui, que é a Nina, que está aqui, a ortodontia melhorou muito. Ela tem apertamento e, e colocou o aparelho, né? Posicionou esses dentes de uma forma adequada. E aí a gente está vendo o relato de uma própria paciente, né? Que melhorou muito. E, em geral, é isso que acontece. A gente tirou um dos fatores de risco, né? Os dentes estão bem posicionados. Enfim, então a gente precisa avaliar. Em relação ao Botox, Jefferson, não é a minha área, tá? Eu não sou assim, eu não me sinto a pessoa mais adequada para responder isso, tá? Mas eu tenho ouvido muito falar que você paralisa principalmente a musculatura do temporal e do Temporal. masseter, que são os principais músculos da mastigação. Então, olhando por esse lado, claro, você vai ter uma força, o Botox ele paralisa a musculatura, né? Claro, quando a gente está falando aí de masseter e de temporal, a gente não vai encharcar o músculo com a toxina, porque senão a gente não vai ter força para Não mastigar. vai ter nem. Então a gente vai paralisar parcialmente essa musculatura, tá? Porém a gente tem diversos outros músculos que são também, né,
responsáveis pela mastigação. Existem os pterigoideus medial, pterigoideu lateral, são músculos que estão mais internos. E esses músculos até dá para fazer aplicação de Botox nele, pelo que eu ouvi falar, mas já é algo um pouco mais difícil, talvez. Talvez seja uma pessoa realmente bem especializada aí nesse assunto para poder fazer isso. Então, o que eu ouço falar? Que você paralisa o temporal e o masseter, você sobrecarrega os outros músculos. Uhum. Então, assim, na minha opinião, eu vou dar agora uma opinião pessoal, eu acho que é algo muito novo ainda para tratamento do bruxismo, né, e do apertamento, para a gente, de fato, bater um martelo, tá? Então, assim, a gente ainda precisa ter aí estudos e mais avaliações para a gente falar algo, de fato, que esteja respaldado aí pela literatura. Certeza. Mas eu vou fazer um relato. Eu tenho um apertamento. E o meu apertamento é principalmente ligado a estresse, né? A fatores, vamos dizer assim, emocionais. E aí eu fiz a aplicação do Botox em mim, no masseter e no temporal. Eu não sei se foi, vamos dizer assim, placebo, psicológico ou não, mas eu senti uma melhora muito grande em mim, né? Então, assim, eu falei como dentista e falei como paciente, né? Pela sua experiência, Como né? dentista, eu acho que ainda precisa evoluir um pouquinho, vir Uhum. pesquisas aí mostrando, né, de fato, como é que vai ser esse uso. Como paciente, eu senti uma melhora, talvez, como eu disse, até como um placebo em si. Talvez se tivesse aplicado soro em mim, eu ia ficar com isso na cabeça e ia melhorar. Enfim. Acredito que não. Olha, eu tenho muitos pacientes aqui na minha prática, eu tenho feito esse casamento aí, né, de placa e o Botox. E assim, eu tenho também observado uma melhora muito grande na questão do bruxismo mesmo. Então, eu creio que o Botox ele está tendo um fator importante aí também, né? Ô, Dilton, Eu acho que sim, Jeff. Eu acredito que sim. Precisamos só aguardar um pouquinho assim para a gente ter, de fato, para bater um martelo, uma coisa mais... mais pesquisas, mais trabalho mostrando isso, enfim. Vamos destacar a presença de doutora Júlia, que está aí interagindo aí na live também. Coisa boa. Grande amiga, né? A esposa aí do doutor Dilton, também uma grande profissional, certo? Dilton, você falou aí sobre a questão de manutenção, né? Eu escutei você falando isso aí, quando você estava falando sobre as lentes. O que é que a gente pode falar para esses pacientes, né? Dessa importância de manutenção, de quanto em quanto tempo fazer essa manutenção, pacientes que fizeram lentes, que fizeram também resinas, né? Facetas de resina. De que forma a gente pode estar orientando esses pacientes? Bom, assim, Jefferson, a manutenção, de uma forma geral, é basicamente no mesmo tempo ou da mesma forma que a gente teria que fazer com os nossos dentes mesmo, né? Sim. Então, assim, não existe uma receita de bolo mais uma vez. Muitas vezes tem pacientes que têm um acúmulo maior de tártaro, de placa, e a gente, para esses pacientes, indica retornar ao consultório de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, enfim. Uhum. Outros pacientes têm uma higiene maravilhosa, né? Conseguem controlar bem placa e tártaro, e a gente pode espaçar isso para ano em ano, por exemplo, né? Da mesma forma, a gente vai fazer com os pacientes de lente, tá? Enfim, em relação à manutenção, como você falou, tem muitos pacientes que retornam, né? No consultório, eu tento mantê-los normalmente de 6 em 6 meses, os de lentes de cerâmica e de resina, principalmente até, porque os pacientes com lente de resina, a gente tem que fazer o polimento para a gente manter esse trabalho, né? Trazer mais longevidade a esse trabalho. Mas eles falam o seguinte, que depois que instala o trabalho, eles ficam às vezes com certo receio para morder, para mastigar alguma coisa, e aos poucos eles vão ganhando confiança, né? Ao ponto de que a maioria deles, quando volta para fazer as manutenções, falam: Dilton, eu esqueço que eu tenho um lente de contato, para mim é normal, eu sigo minha vida normal, né? Então, a maioria do feedback é esse, enfim. Agora, é sempre importante estar indo ao consultório, para quê? Os pacientes de resina, para a gente fazer polimento das resinas, né? Deixar a resina com brilho. A resina com brilho impede que tenha essa micropigmentação, vamos dizer assim. A cerâmica a gente já falou que ela não vai sofrer com essa pigmentação,
Mas a margem dela, que normalmente está escondidinha entre um dente e outro, a gente precisa ali fazer um polimentozinho, tem umas lixinhas específicas para isso, né? Então é sempre interessante estar de 6 meses, pelo menos, indo ao consultório, fazendo limpeza, avaliando se está tudo bem, fazendo o polimento das margens, o polimento das resinas, enfim, isso é sempre interessante. Ô, Dilton, vamos falar um pouquinho aqui que os pacientes me perguntam muito sobre longevidade, né? Como é que está, assim, a sua experiência com longevidade das lentes de contato? Tem um paciente meu aqui, você está falando aí de pacientes que ficam tão satisfeitos e seguros, né? Tem um paciente que eu fiz as lentes dele, a gente ainda estava lá na especialização em Bauru, e até hoje as lentes dele tá perfeita, em ótimo estado, e a higiene dele também é uma higiene muito boa. Então, fala para mim da sua experiência em longevidade de lentes, né? Fala um pouquinho sobre isso. Beleza, vamos lá, Gerson. Eu tenho 11 anos de formado, tá? Mas, logo quando eu me formei, eu fui morar em Bauru para fazer minha especialização e meu mestrado. Então, assim, eu retornei a Salvador tem 6 anos. Então, os meus primeiros trabalhos têm mais ou menos 6 anos. E como você disse, os pacientes retornam ao consultório. Inclusive, uma curiosidade, essa paciente que eu fui atender hoje de urgência, ela é uma paciente que eu fiz as lentes dela há muito tempo atrás. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso e tentando se lembrar, né? Quanto tempo tinha. E aí a gente ficou fazendo uma ligação. Não, seu primeiro filho já tinha nascido, o segundo ainda não e tal. E a gente meio que achou ali que tinha por volta de 5 anos. E graças a Deus está tudo ótimo, tudo muito bem, como você falou, né? A urgência que ela foi hoje não foi por conta das lentes, foi um outro dente dela que estava incomodando, uma restauração que quebrou. Então, assim, os meus casos mais antigos têm em torno de 6 anos. E graças a Deus está tudo bem, né? A gente não pode deixar de falar aqui, Jefferson, que muito dos seus trabalhos estarem assim, dos meus trabalhos estarem assim, é pelo excesso de cuidado, excesso de zelo mesmo que a gente tem com isso, né? Lente de contrato é um tratamento que ficou muito em evidência ultimamente e muitas pessoas começaram a fazer, na minha opinião, de forma indiscriminada. Então, aí é que vem os insucessos. Os problemas, com certeza. Porque não é um tratamento, de fato, simples de fazer, né? É um tratamento que requer uma certa experiência, uma certa especialidade, enfim, para que a gente faça da forma adequada e consiga trazer tratamentos longevos, como esse que você relatou, como esses da paciente minha de hoje, como a gente está falando. Se a gente for buscar na literatura, Jefferson, apesar de ser um tratamento que está muito em evidência hoje, os primeiros casos, os primeiros relatos de faceta são da década de 1950, então são muito antigos. Né? Não é um tratamento novo, como muita gente acha. Muito evoluiu de lá para cá. Antigamente, a gente precisava fazer cerâmicas bem grossas para que elas pudessem ter resistência. Absurdo, né? O desgaste era maior. Hoje a gente sabe que com 0,2 milímetros, ou seja, basicamente a espessura da unha, a gente consegue uma cerâmica de resistência. Mas esses trabalhos antigos mostram aí, Jefferson, uma taxa de sucesso, vamos dizer assim, de 95%, 98% em 10 anos. Então eu respondi sua pergunta falando da minha experiência pessoal e falando de fato o que a gente tem na literatura, que é o que eu sempre falo para o paciente. Óbvio, isso varia muito, né? Depende muito também do próprio paciente. É um paciente que higieniza, que cuida, né? E que, obviamente, não vai aí morder com as lentes o que a gente não deveria morder com os dentes, né? Então, ele provavelmente vai ter uma longevidade maior, sem dúvida alguma. Então, morder caranguejo, quebrar osso, abrir garrafa, não faça nada disso. As maiores porcentagens de falha, certo? Primeiro, fratura da cerâmica e segundo, infiltração por cárie. Então, são duas coisas que estão na nossa mão para a gente controlar, né? Obviamente, não morder nada como essas coisas que você falou e também ter o cuidado com a higienização. Abrir garrafa, Jeff, morder pão de caranguejo. Nem com os dentes naturais a gente tudo isso a gente não deveria fazer com os dentes. Então, assim, eu já tive pacientes que chegou lá com dente quebrado por conta disso. Da mesma forma que foi dente, poderia ser lente. Com certeza.
Então, isso a gente não deveria fazer de forma alguma, na realidade. Legal. Ô, Dilton, a gente tem papo aqui para ir umas 2 horas de live, mas vamos lá, né? Vamos ficar nessa 1 hora aqui, mas a gente ainda tem um tempinho aí pela frente. Tem Me quanto diz uma... tempo já? Rapaz, a gente já tem 35 minutos. Caramba, passa rápido. Me diz uma coisa, questão de cor de dente, né? Assim, eu vejo que os seus trabalhos, e eu também procuro fazer isso também, sempre dando ao paciente uma opção de ter um dente claro, mas com um tom de naturalidade, né? Não ter aquele dente, aquele branco exagerado, né? Apesar de que tem pacientes que chegam aqui e falam, doutor, eu quero meu dente muito branco, e não tem conversa, ele quer realmente o dente bem branco. Como é que você conduz essa parte aí da cor final, né, da lente, da faceta, enfim? Como é que você conversa com seu paciente e chega aí num denominador comum? Vamos lá, Jefferson. Assim, com a experiência, né, que eu tenho hoje, eu consigo fazer uma leitura assim do paciente, tá? Tem pacientes que de fato chegam falando que querem um trabalho de fato mais artificial e tem outros que são ao contrário, que querem um trabalho mais natural. Natural. Então isso é um bate-bola, é uma conversa que a gente tem que ter, né, para saber qual a expectativa do paciente. Eu tenho a minha preferência são dentes brancos, mas com naturalidade. Sim, sim. Porém, o sorriso não é meu, o sorriso é do meu paciente. Então, se ele por um acaso me fala, não, eu quero super branco, aquele sorriso onde quando eu chego nos lugares todo mundo veja que eu fiz aquele contato. Então, assim, não é, como eu falei, o que eu mais gosto, mas eu preciso atender as expectativas dele, né? E de uma forma geral, eu trago sempre muitas fotografias dos meus trabalhos para os pacientes avaliarem. Então, os pacientes vão ver trabalhos mais artificiais, trabalhos mais naturais, trabalhos bem brancos, mas com aquela transparência dos dentes naturais, né? Com característica dos dentes naturais. Ele vai ver dentes bem brancos, já mais opacos, uma coisa mais artificial, de fato, como alguns pacientes pedem. Então, isso eu acho que é muito uma conversa, né? Que a gente tem que ter ali para a gente entender o que o paciente quer e conseguir entregar para ele isso, né? E dentro do possível sempre orientando, né? Poxa, ó, dessa forma vai ficar muito artificial. Ou ao contrário, olha, dessa forma eu acho que vai ficar um pouquinho amarelado e que você vai se arrepender futuramente. Eu tenho paciente que eu falo as duas coisas. Tem pacientes que eu falo, não, esse vai ficar muito branco para você. Como você disse, às vezes um paciente que tem uma pele um pouco mais escura, né? E quer um dente muito branco, né? Obviamente vai ressair por conta do tom de pele dele. Então, assim, eu escuto o paciente, mas ao mesmo tempo, como profissional, eu oriento ele. E tem pacientes que são bem branquinhos, enfim, que às vezes eu falo, não, poxa, você tem um olho claro, é bem branquinho. A gente pode usar um pouquinho mais em você, colocar um dente um pouquinho mais branquinho. Enfim, então isso aí é muito esse bate-bola mesmo, entendeu? Com certeza. E o importante, conversar tudo isso com o seu paciente e depois transmitir tudo isso ao seu laboratório. Porque no caso das lentes de contato, tem um outro profissional muito importante envolvido, que é o técnico de prótese. Não adianta eu como dentista, Jefferson como dentista, fazer um trabalho maravilhoso em boca, né? E depois o técnico não entender nada disso do que a gente conversou com o paciente e fazer algo totalmente diferente, né? Daquilo que o paciente quer, vamos dizer assim. Então, é um conjunto de fatores, né? Conjunto de fatores que tem que estar todo mundo aí em harmonia, tem que estar tudo em equilíbrio aí para chegar nesse sorriso do jeito que nós almejamos e que o paciente também almeja. Então, realmente, o profissional ele não trabalha de forma individual, ele tem que ter essa interação aí para poder chegar nessa estética agradável, né? Fotografias, muitas vezes, apesar de cada sorriso ser um sorriso, eu peço para o paciente, me mande fotografias de sorrisos bonitos que você acha e tal, discuto com ele. Então, é uma conversa realmente, muita conversa, vamos dizer assim. Muita. E a gente tem que estar
A expectativa do paciente, né? Isso é algo que eu também procuro ver bastante. O paciente às vezes chega com uma expectativa que você sabe que você não vai conseguir dar aquela expectativa por uma questão de fatores, né? De limitações no sorriso daquele paciente, na forma, enfim. Ele está querendo uma coisa que ele não... Aquilo que a gente falou, a receita de bolo. Ele está querendo aquele sorriso lá da revista, que ele viu na televisão, enfim. Como é que você conduz essa expectativa aí desse paciente, né? Como é a sua conversa com ele? De fato, Jefferson, o paciente, em relação à odontologia, vamos dizer assim, que ele é, entre aspas, leigo, né? Muitas vezes ele vê o sorriso numa pessoa e quer aquele sorriso nele. Chega, a garganta tá seca aqui de falar. Bebe Mas água vamos aí. lá. Cabe a gente, como profissional, né, orientar esse paciente. Então, às vezes, o paciente chega com a expectativa do sorriso, enfim, perfeito, de Isis Valverde, vamos dizer um sorriso Uhum. qualquer aqui, né? E a gente percebe que aquele paciente apresenta algumas limitações, ou que, vamos dizer assim, por mais que a gente se esforce, use todo, vamos dizer assim, o arsenal de tecnologia, de conhecimento que a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, atender a essa expectativa, a gente precisa ser transparente e verdadeiro e explicar isso para o paciente. Isso é Na muito imensa importante. maioria das vezes, né, todos os tratamentos têm alguma limitação. E a gente está acostumado com isso. Uhum. O que a gente faz é, dentro dessa limitação, tentar contornar ela, né, da melhor maneira possível. Muitas vezes o leigo vai ver alguma limitação que a gente, com o olho clínico que a gente tenha, né, a gente veja isso, mas as pessoas na rua não vão nem perceber. Mas Uhum. eu acho que é ético e que é prudente a gente sim explicar e conversar sobre tudo isso, entendeu? A gente promete o que a gente pode entregar. A gente não vai nunca dizer alguma coisa, né? Prometer alguma coisa que a gente veja que por algum motivo a gente não pode fazer com aquele paciente. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. O pessoal está interagindo bastante aí, perguntando o endereço de clínica. Júlia está nos auxiliando aí nos comentários. Que maravilha. Tem um paciente meu muito querido aí que já fez comentário aí em cima, Renatão. Um abraço, Renatão. E um comentário interessante aqui, ó, de um protético. Ó. Sou protético há 15 anos, moro nos Estados Unidos, né? E o sonho de qualquer protético é trabalhar com um profissional qualificado como vocês, né? Primeiro, Legal. obrigado, né? E assim, eu tenho uma relação maravilhosa com meus protéticos, né? Também, também. Converso Eu. muito com eles. Sempre que possível, eu vou no consultório. Enfim, discuto casos. Infelizmente, como eu ando muito em laboratório de prótese, a gente às vezes vê queixa, né, de técnico. Poxa, como é que ficou esse preparo? Mas esse dentista, eu não posso falar para ele que ele não ouve bem a crítica e tal. Enfim, eu acho que quem está perdendo é ele, entendeu? Com certeza, com Na minha certeza. pesquisa de mestrado, eu pesquisei cimentos odontológicos, cimentos inclusive que são utilizados para a cimentação das facetas, Uhum. e eu vivi dentro do consultório. Eu mesmo fiz as minhas cerâmicas, né? Então eu tenho essa vivência, eu gosto disso, né? Então eu sempre estou trocando essas ideias, eu aprendo muito com os meus técnicos, enfim. E eu acho que o trabalho é em conjunto mesmo. A importância sem dúvida nenhuma, dos dois aí pro resultado final, né? Você está tocando em um ponto aí, Dilton, que eu acho que hoje não, sempre, né? A questão de para você alcançar um sucesso em, seja lá qual for a área que você trabalha, você que está aí assistindo, para você alcançar sucesso, você precisa ter humildade, né? Humildade para ouvir o outro, para ouvir uma crítica, para poder melhorar. Então, existem pessoas que, em diversas áreas da vida, que ela não aceita porque ela não tem humildade para ouvir. Então, se não tem humildade, ela vai estar perdendo, como você falou, né? Vai estar deixando de crescer como pessoa e como profissional. Então, se a gente tem humildade, a gente alcança níveis altos em todas as áreas em que a gente se propõe a fazer. Né? Eu gosto muito de discutir meus casos, né? Eu tenho alguns grupos assim de amigos, né? WhatsApp às vezes. A gente está sempre discutindo algo, né? Às vezes da parte
técnica mesmo, vamos dizer assim, às vezes da parte empresarial, de administração, de, enfim, de estoque, de compra, de materiais, né? Discutir sobre equipamentos, enfim, poxa, esse equipamento foi bom, não foi, valeu a pena, vale investir. E eu acho que isso é interessante e é legal para o crescimento de todos. Eu e você mesmo, a gente conversa muito sobre isso, né? Bastante, bastante. Você me liga, pô, eu tô pensando em tal negócio, compro ou não compro, vale ou não vale, e assim, pô, eu sou um apaixonado pela odontologia, eu acho que sempre vale, mas claro, a gente tem que estar sempre atento à realidade vamos dizer assim, do atendimento que a gente faz, da cidade que a gente está, do laboratório que a gente está, enfim, para a gente poder fazer investimentos em equipamentos, etc., que de fato vai ser bacana e vai agregar na nossa rotina. Sim, com certeza. Ô, Dilton, você falou aí, né, sobre... Hoje, a estética, a gente sabe que ela não é simplesmente pegar lente de contato e instalar, pegar resina e instalar. Existem várias especialidades dentro da nossa profissão, né, da odontologia, que vai estar envolvendo aí a questão estética e a longevidade também. Então, a gente tem a questão periodontal, né, uma coisa importante. A gente precisa respeitar os limites do periodonto. Fala um pouquinho para mim sobre isso aí, para os nossos seguidores também que estão aí assistindo a essa live, né? Sobre essa questão periodontal. Né? Vamos lá. Então, assim, para quem não é da área e às vezes até não entendeu, né, o que Gerson falou, a parte periodontal, vamos dizer que seja a inserção do dente na gengiva e no osso. Então, tudo isso é o periodonto. Para o paciente, vamos dizer, a gengiva, tá? Então, assim, seja qualquer tratamento que a gente for fazer, o básico, né? Ele vem antes. A terapia básica, ela vem antes, que vai ser, de fato, a parte de limpeza. Limpeza, raspagem, enfim. A gente chama de adequação do meio. Então, assim, pô, o paciente nos procura muitas vezes para fazer um tratamento estético, um tratamento de lentes. Mas muitas vezes, para chegar lá, a gente vai fazer toda a parte básica. Limpeza, raspagem, enfim, clareamento, como você falou. Restaurações, se ele tiver algumas cáries. Então, isso é a terapia básica, né? Depois disso... Júlia, pega água para ele aí, Júlia. Por favor. Depois disso, a gente vai vir para a parte estética, né? Quando a gente chega na parte estética, mais uma vez, a gengiva desempenha aí um papel fundamental, né? A gente chama que a gente fala que a gengiva é a arquitetura, né? É a moldura do nosso sorriso. Então, não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso, seja com resina ou com as lentes, se a gengiva estiver inflamada, se a gengiva tiver... Então, esses são pontos que a gente precisa avaliar no início. Quando a gente chega com um plano de tratamento com o paciente, a gente já tem que estar com isso meio que maturado na nossa cabeça. E a grande maioria das vezes, os pacientes precisam sim de fazer uma plástica gengival, né? Que é corrigir essas alturas, acertar a moldura, vamos dizer assim, né? Para depois vir para o quadro. Então, não existe um sorriso perfeito, como é o tema da live, sem pensar em gengiva. Sem pensar a coisa anda junto. A gente fala que a estética branca do dente com a estética rosa da gengiva. Ô, Dilton, então, assim, eu recebo muitos pacientes aqui, não são poucos, por isso que eu toquei nesse ponto. Pacientes que fizeram, e eu não estou querendo aqui citar e falar de outro profissional, enfim, a gente tem que reconhecer também a limitação de cada um, não quero entrar nesse mérito. Mas, assim, muitos pacientes com a gengiva terrivelmente afetada, né? Lentes instaladas, invadindo espaço biológico, não respeitando a gengiva, não respeitando o periodonto e tendo problemas. Então, por isso que eu estou tocando nesse ponto, né, nesse assunto, porque eu tenho visto muitos casos de forma recorrente. Então, é realmente importante a gente dar muita atenção, né, para a gengiva, para o periodonto, para a gente não ter problemas, né? Isso é o que vai trazer longevidade ao trabalho, né, Jefferson? Porque, assim, uma lente mal adaptada, ou às vezes invadindo ali o sulco gengival, tá? Vai gerar inflamação,
E isso, com certeza, vai prejudicar a longevidade do caso. Então, assim, isso, inclusive, eu tenho uma parte da minha aula de preparo, né, do curso de laminados, que eu falo muito sobre isso. Então, assim, as lentes, elas podem, vamos dizer assim, terminar na altura da gengiva ou levemente dentro da gengiva. Quem não é dentista, não se assuste, isso a gente faz com naturalidade, isso não tem dor, não tem desconforto, não tem nada, né, nesse procedimento, vamos dizer assim. Mas o objetivo é o quê? É mascarar justamente o dente do paciente. Então, por isso que a gente precisa fazer isso. Mas tem alguns critérios aí, alguns parâmetros que a gente precisa seguir para que a gente não faça isso nem a mais e nem a menos. Então, claro, é como a gente falou, né? Muitas pessoas, por essa grande procura que as lentes de contato tiveram, começaram a fazer, muitas vezes, infelizmente, sem ter o devido, vamos dizer assim, treinamento para isso. Então, assim, Verdade. a odontologia Infelizmente, né, é algo muito técnico, né? A gente precisa ter esses conhecimentos, obviamente, para a gente não fracassar, né? Um tratamento desse é um tratamento fracassado, na minha opinião, porque não tem saúde, né? E assim, dente, nosso corpo, enfim, isso é saúde. A gente não pode fazer algo que, por exemplo, seja bonito, mas que não traga saúde, não. Pelo contrário, isso anda junto. A gente faz o tratamento estético e sim trazendo saúde, sem dúvida nenhuma, quando bem indicado, bem feito, bem executado. com certeza. Ô, Dilton, a gente sabe também que muitas vezes, né, a doutora Júlia está aí, está interagindo bastante aí, nos auxiliando. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa também associar o tratamento das lentes ao tratamento ortodôntico, né? Então, como é que costuma ser a experiência de vocês aí, entrando aí na área da minha amiga, a doutora Júlia? Fala aí. Mais uma vez, Jefferson, assim, na maioria das vezes, os pacientes procuram o tratamento estético. Sim. Claro, os pacientes que têm esse objetivo. Tem muitos pacientes que nem passam por mim na clínica, que vão direto para a Júlia, porque eles querem colocar aparelho ortodôntico. Uhum. Mas os pacientes de estética, na grande maioria das vezes, eles vêm para mim, né? E o objetivo dele é a lente de contato. Enfim, e aí, como eu disse, a gente, na consulta, no exame clínico, no protocolo fotográfico, muitas vezes a gente percebe que esse paciente tem um desalinhamento e um desnivelamento muito grande. Em um nível que você não consegue... Muitas vezes é pequeno e a gente consegue compensar de alguma forma, né? Mas quando ele é médio ou um grande desalinhamento e desnivelamento, a gente não consegue chegar num resultado bacana sem que antes ele faça essa correção com ortodontia. Então aí, no caso, cabe a gente, a nós, né, dentistas, orientar o paciente. Uhum. Então eu tenho alguns casos que o paciente veio com esse objetivo e tinha, por exemplo, um incisivo lateral muito inclinado para frente, vamos dizer assim. E ele não estava conseguindo enxergar vamos dizer assim, essa necessidade da ortodontia. Então a gente fez todo o projeto e com o projeto na minha mão, eu mostrei para ele, olha onde é a posição ideal do seu dente e olha onde está o seu dente hoje. E eu consegui dessa forma mostrar para ele, deixar claro na cabeça dele, vamos dizer assim, essa necessidade e aí fica mais fácil para ele abraçar o tratamento, né? De fato, não é simples. Muitas vezes o paciente quer a lente, chega lá, você fala, pô, você vai ter que usar agora 3 meses de aparelho, enfim. Mas a odontologia que a gente pratica, que você pratica, Jefferson, eu sei que eu lhe conheço, é uma odontologia de excelência. A gente precisa pensar nisso e orientar os pacientes nisso. Com certeza. Né? E não Faz sair toda a diferença. desgastando o dente ou, enfim, discriminadamente para poder fazer, né, as lentes de contato ou facetas de resina, seja lá o que for. Né? Então, é sempre estar orientando. Dilton, acho que Medeiros está aí, né? Seu sócio aí, o grande Medeiros. Tá aí. Um abraço aí para ele também. Nosso tempo praticamente já foi, passou que eu não vi. E já vou lhe dizer, já vou querer outras lives aí com você, viu? Vamos combinar, outras, vamos combinar.
Muito Tem muitos bom. assuntos aí para a gente conversar, né? Afinal, assim, é muito tempo junto que a gente, Verdade. desde a especialização e sempre discutindo casos, né? Tem algo aí muito interessante, muito também evidência. Eu gosto muito dessa parte moderna da odontologia, isso me fascina muito. De fato, assim, pelo acolhimento que isso trouxe, né? Da pessoa humana mesmo, tá? E também dos equipamentos, dos diversos recursos tecnológicos que isso nos trouxe, né? Sim, sim. Fazendo com que toda essa experiência de audentista seja algo hoje totalmente Prazerosa, né? prazerosa, muito diferente do que era um tempo atrás. Então, um tema também muito legal aí, que a gente já discutiu bastante sobre isso, é sobre, por exemplo, as cirurgias guiadas de implante, né? Uhum. Então, assim, foi uma grande evolução que a implantodontia teve também, é um tema muito legal. Não é tema para essa live, senão a gente vai entrar aqui com mais Dá horas mais e uma horas aí hora. de discussão. Mas tem muito assunto, vamos tentar combinar. Mas, assim, fazendo meio que um fechamento aqui, uma conclusão, né, sobre o sorriso perfeito, como você falou, acho que isso é muito individual, né? O paciente, ele tem que, vamos dizer assim, se ele está insatisfeito por alguma coisa, buscar um atendimento especializado, né? E a gente vai, claro, fazer uma consulta, fazer um correto ali diagnóstico, indicar um tratamento para ele. Muitas vezes ele está com a ideia das lentes, mas muitas vezes o aparelho e um clareamento já vai dar um resultado muito bacana aí, né, estético para ele. Muitas vezes, de fato, um paciente com alteração grande de cor, a gente vai sim fazer as lentes, mas vai passar muitas vezes por uma cirurgia plástica gengival, que é uma cirurgia muito tranquila, né? Anestesia local, só uma cirurgia bem tranquila. Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Os recursos tecnológicos vieram para agregar e para somar demais para a gente, para trazer muita previsibilidade aos nossos tratamentos, né? Enfim, além de uma experiência muito mais tranquila, como você colocou. Poxa, muito bacana, muito feliz, viu, Dilton? Eu quero te agradecer. Você realmente é um mestre da odontologia, né? Traz uma explicação muito clara. Eu sei que as pessoas que estão aí acompanhando estão super satisfeitas aí com os esclarecimentos. Que Deixa um honra estar abraço aqui aqui com para um abraço aqui meus amigos de infância aí, o Rodrigo Dória e Serginho, enfim, grandes amigos aí acompanhando. o pessoal. Júlia já está pedindo a parte 2 aí da live. A gente vai estar marcando, viu? Se deixar, a gente vai falar até umas horas, porque é como eu brinco, né? Eu fui na clínica hoje atender a Eu fiz aqui urgência umas anotações, aqui ainda tem um bocado de coisa para falar, mas vamos deixar para a e é como a próxima. gente ama, né? Então, assim, eu fui atender a urgência e eu vou pro consultório e me divirto. Então, assim, se deixar, a gente vai ficar conversando mesmo muito. Mas acho que foi bacana, foi muito Foi esclarecedor muito aí. interessante. Gostei demais, viu? E eu gosto, assim, esse papo descontraído mesmo, enfim, e a coisa flui bem bacana. Uhum. Pronto, eu quero te agradecer. A gente só tem aí mais 1 minuto para terminar. Muito sucesso para você. Eu sei que você já tem alcançado níveis, né, de sucesso, mas eu quero te dizer que é só o começo, viu? Você ainda vai alcançar ainda níveis maiores desse sucesso aí. E com essa sua humildade aí, você realmente vai crescer muito ainda. Obrigado, Jeff. Fico feliz aí de falar com você, meu amigo. E não esqueça de deixar salvo aí a live. Eu vou ver se eu consigo salvar Sim, aqui no sim, meu sim. também. Vou Não sei se eu consigo, salvar. mas enfim, para outras pessoas que queiram acompanhar aí depois. Vou jogar no Facebook também, que a gente não consegue fazer a E live se, pelo e se Facebook, né? quiserem, ficarem assim com alguma dúvida, podem mandar mensagem aí no direct para mim ou para Jefferson, enfim, que a gente vai estar sempre aí à disposição para conversar com todos vocês. Fechado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Abraço, amigo.